Leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 11 a 32. Semana passada nós já vimos essa parábola. Nós focamos no filho mais novo. Hoje nós queremos focar no pai. Para tanto, é preciso primeiro considerarmos duas coisas. Primeiro, que na Escritura Deus é chamado de Pai. Deus é nomeado como Pai. Segundo a Escritura, Deus é Pai. Para traduzir a ideia de quem é Deus, a Bíblia então nos revela Deus como o nosso Pai. Aí temos aquele texto de Romanos 8,15, né? Podemos clamar a Ele e chamá-lo Abba, Pai, né? O Abba está no aramaico, que significa Pai também, Pai. Há tantas outras passagens, aliás, há muitas passagens, que não deixam-nos dúvida de que Deus é Pai, Ele é o nosso Pai. De fato, a Escritura coloca Deus como o Pai de todo ser vivo. Ele é Pai de todo mundo, porque Ele é a origem da vida. E por mais que as pessoas sejam más e o mundo injusto, Deus não deixou de dispensar graça e misericórdia sobre todas as pessoas. É aquilo que na teologia se chama-se de graça comum. Você pode ter um fazendeiro, um agricultor, que seja um homem ruim, uma mulher ruim, mas cai chuva no terreno dele também. Faz sol, faz chuva, faz vento, tem colheita lá. Isso, queridos irmãos, irmãs, é porque a graça de Deus está sobre toda a humanidade. O mal está presente, mas de alguma maneira Deus tem, né? Deus tem limitado o agir desse mal, porque se não houvesse Deus agindo com uma certa bondade e limitando esse mal, nosso mundo já estaria acabado e destruído. O pecado é violento, o pecado é intenso, o pecado tem poder para destruir o homem e a humanidade. Esse amor de Deus não é só para alguns, é para todos. Mas a Bíblia também diz que há um grupo de pessoas que tem a presença do Espírito Santo e que foram então, diz lá o texto de Romanos 8,15 que nós lemos, adotados como filhos, e por meio desse espírito de adoção podemos clamar Pai. Está lá no texto de Romanos 8,15 que nós já lemos hoje. Ora, se Deus já é bom, misericordioso, já dispensa cuidado sobre todo mundo, a chamada graça comum, quanto mais Deus então dispensa o seu cuidado amoroso para aqueles que são seus filhos, porque creem em Jesus Cristo, porque temem a Ele, porque têm fé, porque vivem uma vida realmente como filhos de Deus. Considere-se então que você é um filho especial de Deus. Na parábola, os dois filhos podem representar-nos. Alguns são representados pelo filho mais novo, o pródigo. Outros podem ser representados pelo filho mais velho, o materialista, o insensível. Mas o importante, irmãos e irmãs, é que esta parábola apresenta um pai que representa Deus. Deus é pai, primeira consideração. Segunda consideração, Deus é amor. A Escritura Sagrada fala para nós que existe um Deus.
Não há uma explicação dessa existência de Deus, porque a existência de Deus ela é revelada pelas Escrituras. Mas quem é esse Deus? Quem é esse Deus que a Bíblia revela? Irmãos e irmãs, na nossa condição humana, nossa compreensão que é racional, ela só tem alcance para aquilo que é natural e está dentro de uma lógica chamada lógica racional. Todas as coisas que nós compreendemos são coisas naturais e que obedecem a uma lógica racional. Então nós somos assim, é a nossa condição enquanto seres humanos. Como é que nós então, seres humanos, que só temos sentidos capazes de apreender as coisas do mundo natural, que somos presos a uma lógica racional e que é limitada, como é que nós podemos compreender Deus na sua essência? Como é que nós podemos compreender quando a Bíblia revela que Deus está em todos os lugares, conhece todas as coisas, tem todo o poder, e não está limitado pelo presente, passado e futuro, porque Ele é atemporal? Isso foge da nossa condição natural e foge da nossa lógica racional. Mas nós entendemos, nós conseguimos compreender que sim, existe um Deus. E como esse Deus é? Então a Bíblia, ela revela atributos de Deus, atributos que nós somos capazes de entender. A Bíblia revela que esse Deus que transcende todas as coisas, está em todos os lugares, tem todo o poder, que foge da nossa racionalidade compreender isso. Ela diz que esse Deus é bondoso. Mas eu sei o que é ser bondoso, que esse Deus é santo, eu consigo entender o que é Deus que é santo, que esse Deus tem misericórdia, eu consigo entender, e que Deus é amor, entre outros atributos. Então eu compreendo que Deus é amor. Eu não posso explicar para vocês, eu não tenho como explicar como é que Deus sabe o meu passado, presente e futuro, como é que Deus sabe o que vai acontecer comigo amanhã. Eu não sei explicar pela lógica racional, mas eu posso dizer para vocês, isso eu posso explicar, que Deus me ama, que Deus ama você, e isso nós compreendemos. E compreendemos, irmãos e irmãs, até porque Deus deu provas deste amor. Como está lá, João 3,16, que nós lemos. Porque Deus amou ao mundo. E de tal maneira, o evangelista João não encontrou nem palavras para expressar essa grandeza do amor de Deus, que deu o seu Filho. Romanos 5,8 diz assim: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Deus provou o seu amor, e eu entendo o que é o amor. Nós entendemos o que é o amor, porque nós somos pessoas que também amam e são amados. Nós não vamos agora aqui fazer uma digressão sobre o que é o amor, abrir um parênteses, para falar o que é o amor, porque senão nós vamos passar o nosso tempo previsto. Mas eu acredito que não precisamos nesse momento ficar aqui meia hora definindo o que é o amor, porque é uma coisa que todos nós sentimos, é uma coisa que move todos nós, é uma virtude, irmãos e irmãs, que nos leva a fazer sentir por alguém aquilo que há de melhor e de que melhor é possível ser feito. Interessante que o amor, como Deus, é invisível também aos nossos olhos.
A ciência não consegue colocar o amor num microscópio para ver do que ele é feito. Nunca a ciência racional, empírica, vai conseguir engarrafar o amor, fazer do amor um líquido que a pessoa bebe e depois que aquilo entra para o seu sistema digestivo, ela tem amor. Isso nunca vai existir. O amor não é uma matéria, o amor não é elemento físico, mas ele é real. Ele é real porque você sabe disso, porque você ama e é amado. Tem quem te ama, e você ama também. E nós sabemos, irmãos e irmãs, o valor do amor. Nós sabemos o valor do amor. Eu sei que o que eu vou falar está totalmente fora da nossa realidade do século 21, mas o amor vale mais que o dinheiro. No geral, na sociedade, o dinheiro vale mais que o amor. Mas nós que conhecemos as Escrituras, que temos o Espírito de Deus no nosso coração, nós já entendemos isso. O amor vale mais que o dinheiro. Por isso que em 1 Coríntios 13, os 3 primeiros versículos que nós vemos, mostra que uma vida sem amor não tem sentido. Vou ler novamente os 3 primeiros versículos. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Deus é Pai, Deus é amor, e na condição de amor, Deus é a fonte de amor. Isso significa, irmãos, irmãs, que todo o amor presente em nós e presente neste mundo emana de Deus. Deus é a fonte desse amor. O amor não é invenção humana. Não foi o ser humano que em algum momento da sua história pensou assim: olha, nós precisamos inventar alguma coisa que nos leve a viver uns com os outros, se relacionar afetivamente uns com os outros. Não. Quando Deus cria o ser humano, a Bíblia diz que Ele o faz à sua imagem e semelhança. Não é isso? Você é a imagem e semelhança de Deus. Fato é que o pecado tem distorcido essa imagem e semelhança. Sim. Fato que o pecado corrompeu essa natureza humana, mas não tirou dela toda a sua característica como imagem e semelhança de Deus. Mas fato também, irmãos e irmãs, que a Bíblia diz que quem tem Jesus aqui dentro, vivendo em si, tem a sua imagem e semelhança de Deus sendo restaurada dia após dia. Ora, irmãos e irmãs, se Jesus está no meu coração, e dia após dia, eu estou cada vez mais parecendo imagem e semelhança de Deus, e se Deus é amor, o que eu posso dizer senão, de que eu tenho experimentado, não só o amor de Deus por mim, mas o amor de Deus,
que eu tenho por pessoas, de que eu não só sou amado por Deus, mas tenho tido também condições de amar pessoas. Por isso o apóstolo Paulo disse lá em Efésios capítulo 5, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. João, primeira carta, capítulo 3,16, nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Conhecemos o amor, porque estamos dispostos a um ato de sacrifício pelo bem do nosso próximo. Palavras de João. Então Deus é amor, Deus é Pai, e eu quero olhar para essa parábola para ver esse amor do Pai. O amor do Pai. A primeira coisa que observamos nessa parábola, irmãos e irmãs, é que o amor do Pai não obriga a amá-lo. Guarda aí, em primeiro lugar, o amor do Pai não obriga a amá-lo. Aqui na parábola, o Pai ama mesmo quando é rejeitado. O versículo 12 diz que o filho pediu a herança para o seu pai, a sua parte na herança. E como já falamos na semana passada, o pai não estava morto e nem estava para morrer. O filho tinha direito à sua herança depois que o pai morresse. Mas esse filho mais novo estava vivendo um período de tamanha rebeldia e desafeto pelo seu pai, que ele olha para ele e diz assim: olha pai, por mim você já estava morto, e se você estivesse morto, a herança já seria minha. Então faz o seguinte, dá logo essa herança para mim. Há uma rejeição do filho pelo seu pai nesse momento. O filho se volta para o pai como se dissesse: olha, o meu desejo, a minha vontade é que você morra. O pai é rejeitado. Irmãos e irmãs, eu creio que a atitude anormal de todo pai, pelo menos seria a minha, seria de não conceder ao filho o que ele pediu. Eu sei que cada pai aqui vai dar a sua resposta, mas se o seu filho, sua filha chegasse para você: ó, desejo que você morra, não quero saber de você, me dá logo a sua herança para eu sumir e nunca mais te ver, porque para mim pouco importa o que acontece com você. Será que daríamos? É muito improvável, irmãos e irmãs. Mas o pai da parábola, que representa Deus, ele dá. Por que ele dá a parte da herança do filho? Porque o verdadeiro amor não se impõe. O verdadeiro amor permanece como algo que sempre atrai. O que isso quer dizer? Quer dizer, irmãos, irmãs, que nada é tão livre quanto o amor. Por isso, o pai deixa seu filho livre para o rejeitar, sabendo, porém, que ao cair em si, o filho retornaria a ele, porque via nele o verdadeiro amor. Nós acabamos de cantar uma música aqui sobre atrair-me, atrai-me. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, né? Olha lá, junto a ti teu amor me envolve, atrai-me para o teu lado estar. É isso que está querendo mostrar aqui, irmãos. O pai, quando o filho lhe pede a herança,
e o filho o rejeita, ele não chega para o filho: não, você como filho é obrigado a me amar. Não. Você quer me rejeitar? Quer seguir a sua vida? Estou aqui. Saiba que eu te amo. E aí, irmãos e irmãs, a parábola diz, no versículo 17, que quando o filho caiu em si, qual foi a primeira coisa que ele lembrou? Meu pai me ama, eu vou voltar para ele. O verdadeiro amor não precisa obrigar a amar, porque ele atrai, ele é buscado quando se percebe que não há outro lugar melhor para estar senão com quem ama. Quantos filhos na juventude se tornaram rebeldes? Os pais continuaram amando, os pais mostraram para ele que o amavam. Quando o arrependimento lá na frente bateu, para quem que eles voltam? Para quem ama. O amor tem esse poder de atrair, irmãos. Por isso que lá em 1 Coríntios 13, 7, que nós já lemos, está escrito assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e suporta. Quem ama, acredita e espera. Como Deus está nos esperando, como Deus está esperando todos aqueles que se arrependem. Não é essa a mensagem do Evangelho? Arrependam-se. A pregação de João Batista era essa: arrependam-se. Quando a pessoa se arrepende da vida errada, da vida de pecador que ela tem, ela então vai procurar para onde ir. Olha, eu estou seguindo esse caminho é de maldade, de pecado, de falta de temor, comunhão com Deus, eu me arrependo dessa condição, ou seja, eu não vou mais continuar nesse caminho de perdição. Para onde eu vou agora? Então existe um amor atraindo Deus. Por isso que na teologia existe um conceito chamado graça irresistível. É um dos pontos do calvinismo, aliás. Graça irresistível. Os arminianos têm dificuldade de entender como que alguém pode, vir para Deus se não foi por livre escolha dele. Não, ela vem, mas essa é uma liberdade que a pessoa adquire no seu arrependimento, e que ela vê que há um Deus que a ama tanto, que não há outra escolha a ser feita, a não ser de amar a Deus, e de voltar-se para Ele. Graça irresistível não quer dizer que Deus faz descer goela abaixo o seu plano de salvação nos seus escolhidos, não é isso. A graça irresistível quer dizer que aqueles que se arrependem contemplam uma graça, um amor de Deus tão grande, que se voltam para Ele, porque é isso que o amor faz. O amor atrai as pessoas. Eu quero dizer aqui para os irmãos, que nós devemos nos amar e mostrar isso. Vez ou outra pode um dos nossos deixar de vir. Ou um visitante vem e se sente amado, e ele não vem depois, mas ele fica com aquilo no coração. Olha, eu não estou indo mais lá, eu saí daquele lugar, mas eu sinto algo me atraindo para aquele lugar, porque as pessoas, elas me amavam. Se nós não amarmos as pessoas, se nós não demonstrarmos amor aos visitantes, o que é que vai atraí-los a voltar? O que vai atrair
para estar conosco aqueles que se afastam do nosso meio. Essa é a primeira lição da parábola. A segunda lição: o amor do pai se alegra pelo filho restaurado. O amor do pai se alegra pelo filho restaurado. Então o filho mais novo pediu a parte da herança, o pai deu. Esse filho mais novo viveu de maneira pródiga, ou seja, esbanjou, gastou tudo, e gastou tudo de uma maneira frívola, imoral. E então ele resolve voltar, né? Ele cai em si e ele lembra: o meu pai me ama. Eu vou voltar para onde? Eu vou voltar para o pai que me ama. Mas ele, por ter se arrependido, quando ele encontra o pai, ele diz: pai, pequei contra ti, pode me tratar como um dos seus servos. Eu não quero nada, não me dá nada, eu não mereço nada, eu só quero estar aqui, eu só quero estar perto do seu amor, porque aqui eu sei que eu não vou morrer de fome. Mas o texto diz, irmãos e irmãs, que o pai mandou trazer roupa, colocar sandálias nos pés e anel no dedo, que representa a condição de filho, de herdeiro. O pai mandou fazer uma festa, pegou o que tinha de melhor para comer, né? Sabe, você vai fazer uma festa, quando a gente ama uma pessoa, ela vai em casa, né? A gente vai lá e abre a geladeira e pega o que tem de melhor para servir, não é isso? Pegou o que tinha de melhor, vamos fazer uma festa, não vamos poupar gastos, vamos, traz o que é de melhor, pega, né, o boi cevado lá, o novilho cevado, e vamos comer. Irmãos e irmãs, talvez a gente olhe para esse texto e diz assim: puxa vida, o filho pegou tudo que tinha dele, de uma maneira tão terrível, gastou tudo, aí chega em casa, o pai ainda fica dando mais coisa para ele. Ah, eu não faço isso com meus filhos, não. Esse negócio, tudo que o filho pede eu dou. Não, comigo não é assim. E está certo você. Essa pedagogia moderna, de que a gente não pode falar não para os filhos, para não traumatizá-los, já está sendo provado, inclusive, que isso aí não funciona, não é? A Bíblia, inclusive, nos ensina a admoestar os filhos, sem crueldade, sem injustiça e exploração, é claro. Efésios 6:2: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina e admoestação do Senhor. Então veja, o que nós temos que olhar nessa parábola aqui não é um pai que não dizia não para o filho, um pai que estava criando um marginal porque não se opunha ao filho, não é isso. Nós temos que olhar para essa parábola e entender que o amor do pai valorizava muito mais o filho do que os bens materiais que ele tinha, e que aquele momento não era momento de julgamento e punição, aquele momento era momento de alegria. Não é isso que Salomão diz lá em Eclesiastes capítulo 3? Há tempo para tudo. Inclusive ele coloca: é tempo para abraçar e deixar de abraçar. Na hora que é para abraçar, irmãos e irmãs, na hora que a família, os amigos, as pessoas que se amam, é hora de abraçar, não é hora da gente ficar então agora colocando julgamentos, e olha, agora é o seguinte, agora é a hora da alegria, é a hora da comemoração, depois a gente vai sentar e resolver essas coisas. O mais importante é ter o meu filho de volta. Agora a gente vai conversando, Deus, né, ele terá uma nova oportunidade comigo, agora ele voltou para quem o ama, é hora da alegria.
Se você observar aí, Lucas capítulo 15, tem 3 parábolas. Versículo 3 começa a parábola da ovelha perdida, versículo 8, a parábola da dracma perdida, e o versículo 11, a parábola do filho perdido. A gente chama de filho pródigo, mas poderíamos chamar de filho perdido. A ovelha foi encontrada e houve festa. A moeda, a dracma foi encontrada e houve festa. O filho retornou e houve festa, alegria. Alegria, festa. Na Bíblia está escrito, irmãos e irmãs, quando um pecador se arrepende, há festa no céu. A festa no céu. Além disso, nada pode mais se pôr entre o amor de Deus e essa pessoa. Eu quero dizer, irmãos e irmãs, que nós temos que aprender a manifestar essa alegria cada vez que alguém passa por esse processo de conversão, cada vez que nós vemos um pecador se arrependendo, cada vez que nós vemos alguém que está afastado da fé voltando, cada vez que nós vemos alguém que passou por uma crise de apatia espiritual voltando e se animando novamente. Nós temos que nos alegrar todas as vezes que alguém que estava perdido, doente, abatido, desanimado, perdido, volte, se reencontre, se reorganize, se restaure. Na igreja precisa ter festa, sim. Mas o motivo da festa tem que ser esse. Não é festa por festa, não é festa porque a gente quer comer, não é isso. Igreja tem que ter festa, porque todas as vezes que houver alguém se apropriando dessas grandes bênçãos de Deus. Em último lugar, o amor do Pai não é condicionado ao merecimento. O amor do Pai não é condicionado ao merecimento. Observe aí o versículo 28, que diz que o pai foi procurar o filho mais velho. Olha que interessante, já tinha prestado atenção nisso? Diz que o filho mais velho, quando soube da festa, que olha, irmão, o esbanjador tinha voltado, soube da festa, ele não quis entrar. Eu vou participar da festa desse meu irmão pródigo, ele não merece. Onde já se viu meu pai fazer uma festa? Acho que meu pai está ficando velho, acho que meu pai está ficando gaga. O sujeito pega os bens do meu pai, torra tudo com meretrizes, volta e meu pai dá uma festa. Eu não vou entrar, eu vou ficar aqui, vai lá, festeja vocês, eu não vou. Então diz o versículo 28, que o pai foi procurar o filho mais velho. A gente critica tanto o filho mais novo, mas o filho mais novo voltou. O filho mais velho não voltou, não entrou, o pai precisou lá buscar. Isso mostra, irmãos e irmãs, que às vezes a gente demora tanto se arrepender, mas que Deus é tão bom, gracioso, que Ele mesmo parece que vem nos cutucar, não é isso? O próprio Deus vem e provê uma palavra para a gente. Às vezes a gente nem estava buscando uma palavra, uma ajuda, mas alguém aparece, Deus usa de algum meio para nos estimular, para nos despertar. Ouvi um testemunho esses dias de alguém que estava andando triste na rua,
e de repente passou um sujeito, um sujeito da rua mesmo, só que ele passou cantando um hino. Talvez ele estava cantando aquele hino da boca para fora, porque era uma pessoa da rua, a gente não sabe, não posso, né? A questão é essa, a questão é que, andando na rua, para afagar as suas dores e tristezas, ele acaba ouvindo o hino, e a letra daquele hino, cantado por alguém que possivelmente ele nunca mais viu na vida, falou no coração dele, e ele voltou para casa alegre, com aquela mensagem daquele hino. Olha o que Deus faz, irmãos, quantas vezes isso não acontece conosco? A gente quer se afastar, a gente quer ficar encolhido, a gente se deprime, fica espiritualmente deprimido, mas olha, Deus não deixa a gente quieto não, em alguns momentos Deus faz, que nem Ele fez aqui com o filho mais velho, Ele foi lá, por que você está aí? Vem cá, entra. O pai queria a família reunida, o pai queria a família reunida. Perceba como que realmente o amor de Deus está expresso aqui. O pai queria a família reunida. Aí o filho mais velho começou: pai, ó, eu sempre estou aqui, eu nunca gastei o que é seu. Se alguém merecia alguma festa como essa aí, seria eu, não ele. Não é isso que o filho mais velho falou para o pai? Se alguém merece festa aqui, sou eu estou sempre aqui do teu lado, eu nunca fiz o que esse fez, eu sempre fui justo, correto com você e com seus bens, e você dá festa para ele, e não para mim? Para mim você nunca matou um novilho cevado, e vai matar para ele? A mentalidade do filho era material, ele gastou e eu não gastei, ele desperdiçou e eu não, eu juntei. A mentalidade do filho, irmãos e irmãs, é essa mentalidade moderna, consumista, de comparar todas as coisas, inclusive comparar pessoas, e pesar custo-benefício. Vale a pena amar uma pessoa? Porque se não vale a pena amar uma pessoa, eu não preciso mais continuar sendo amigo dela, marido, esposa dela, eu não preciso mais ter nada com essa pessoa, porque já não vale mais a pena, porque essa é uma pessoa que não me dá um retorno. Essa é a mentalidade, é a mentalidade do filho. Pai, o filho mais velho, não vale a pena o filho mais velho, eu sim, eu sou um cara que você pode confiar, ele não. Mas irmãos e irmãs, naquele momento, o pai não estava comparando os filhos para ver quem era melhor, o que ele queria era que todos estivessem na festa, ele queria que a alegria fosse geral, sabe por quê? Porque ele amava os dois, o amor do pai era igual para os dois. A Bíblia ensina, irmãos e irmãs, que tudo que nós recebemos de Deus não é pelo merecimento, não é pelas nossas obras, é pela graça. Você não merece não, e nem merece mais ou menos que os outros, mas é graça, é misericórdia, é bondade. Tudo isso que Deus tem feito por você, Ele tem feito porque Ele é misericordioso, e da mesma maneira, irmãos e irmãs, nós devemos ser misericordiosos com as pessoas também. Existe momento da gente sentar e julgar pessoas, sim, mas nós não podemos esquecer que quando se trata de amar as pessoas, não há julgamento, devemos amar a todas as pessoas. Por isso Jesus disse uma coisa, talvez uma das mais desafiadoras, não é olho por olho e dente por dente, não, amem os que amam vocês, amem os seus inimigos também.
E Jesus pôde falar com autoridade, porque quando ele morreu naquela cruz, ele estava rodeado das pessoas que condenaram ele para a cruz. Aquela mesma multidão que preferiu Barrabás e que disse crucificam, estava lá vendo, não é? E se você estivesse lá, você estaria onde? É muito provavelmente que estaríamos lá gritando Barrabás também. Hoje não, né? Porque nós conhecemos o amor. Hoje nós morreríamos com Jesus, como muitos mártires na história da igreja morreram pela fé e por Cristo. O amor de Deus não é condicional, não é condicionado a merecimento. Esse é o amor de Deus por nós. Que Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs, que esse amor de Deus edifique o seu coração e que sejamos capazes de amar como Deus nos ama.